Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos com vocês uma porção da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Amém? Oremos, Pai Santo, eis a tua palavra, fale conosco mais e mais nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, no dia 2 de novembro, os católicos romanos comemoram o dia de finados. Sim, a gente deve respeitar, claro, né? O dia de finados, os católicos celebram os mortos, não é? Os seus mortos. Quando vão aos cemitérios, colocam flores, enfim, eles lembram os seus mortos. Mas o dia de finado, ele, desde do século II da era cristã, alguns cristãos já rezavam pelos seus mortos, pelos seus falecidos, visitavam os túmulos dos seus mártires, etc. No século V, passam a rezar pelos seus falecidos, e no século XIII, essa data foi oficializada pela Igreja Católica para a celebração dos seus mortos. Reparem que um dia após a comemoração da festa de Todos os Santos, no dia 1º. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós, protestantes, celebramos a vida e não a morte, pois Jesus deu a sua vida por nós e cremos que quando aceitamos a Ele como Salvador e Senhor de nossas vidas, cremos na vida eterna, pois Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Portanto, eu quero compartilhar com vocês, com a igreja, um pouco sobre a ressurreição de Lázaro. É uma passagem interessante na Bíblia e no Novo Testamento, e que celebra a vida. Celebra a vida. A Bíblia diz que havia numa aldeia chamada Betânia, os irmãos Lázaro, Maria e Marta, muito amigos de Jesus, Jesus os amava bastante, mas, em dado momento, Lázaro adoece. Ele é acometido gravemente por uma doença e está mal, e as irmãs mandam avisar Jesus, diz a palavra de Deus, dizendo: Senhor, aquele quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado.
É importante lembrar que João, ele apresenta Jesus como o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, o Verbo vivo que está entre nós. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ouviu que Lázaro adoecera, ele ficou ainda 2 dias onde estava. Percebam? Quando há um problema sério, o caso da enfermidade, nós nos desesperamos e queremos a solução o mais rápido possível. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias onde estava. E no transcorrer da passagem, a gente percebe que quando Jesus chega à casa de Lázaro, ele já estava sepultado há 4 dias. No versículo 17, nós temos, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Olha, 4 dias. Imagine o desespero daquela família. Já havia alguns judeus lá, consolando, enfim. Mas quando Marta ouviu que Jesus vinha, ela corre ao encontro do mestre. Maria fica em casa. E ela diz para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Esses amigos de Jesus criam em Jesus. Sabiam que ele é filho de Deus e que ele trazia, ele tinha poder para curar, para ressuscitar. Mas, naquele momento, Lázaro já estava morto, já estava morto. Mas Jesus, ao encontrar-se com Marta, ele diz: teu irmão ressurgirá. Glória a Deus. Jesus tem poder para dar a vida. Jesus tem poder para transformar. Jesus tem poder para salvar. Jesus tem poder para ressuscitar. Amém? Glória a Deus. E Marta responde nesse diálogo: eu sei, Senhor, que ressurgirá na ressurreição no último dia. Mas Marta não entendeu o que Jesus estava dizendo. E Jesus se dirige a ela de novo e diz: olha, eu sou Marta, eu sou a ressurreição, a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Creia nisso. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. O diálogo continua e ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, ela volta e chama Maria, a sua irmã. Ela chama em particular e diz: olha, o mestre está aqui e te chama, Maria. Maria, que havia ficado em casa, ela, ao receber a notícia, diz a palavra, que ela se levanta depressa e corre ao encontro de Jesus. Ora, Jesus ainda não havia entrado em casa delas. Estava lá onde Marta lhe encontrou. Ainda estava lá. Quando Maria chega ao lugar que Jesus estava e o viu, ela imediatamente caiu aos seus pés e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo aquela cena, ela chorando, também os judeus que estavam com ela chorando, a palavra de Deus diz que Jesus se comoveu profundamente
em espírito e perturbou-se e perguntou: onde o puseste? Onde o pusestes? Nós precisamos, diante do problema, da luta, apresentar o nosso problema para o Senhor. Você precisa dizer: onde está? Onde o puseste? Perguntou Jesus. E responderam: Senhor, vem e vê. E a palavra de Deus diz no versículo 35 de João, que Jesus chorou. O amor de Jesus era tão grande por eles. Jesus teve compaixão. Jesus chorou. Então, alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego, também que curar este, ou salvar este. E realmente eles criam que Jesus era o Todo-Poderoso e que poderia fazer, mas Jesus havia chegado atrasado, né? Na ótica dele, Jesus havia chegado atrasado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus jamais chega atrasado. Deus não chega atrasado. Nada acontece atrasado para Deus. Deus chega no momento certo. Chega no momento certo. Precisamos esperar o momento de Deus em nossas vidas. Está difícil? Espere. Tome posse. Eu costumo afirmar: tome posse, meu irmão. Entregue o seu problema a Deus, apresente o seu problema a Deus. Creia, tome posse lá no reino espiritual e deixe que no momento certo Deus materializará. Amém? E Jesus pergunta onde ele, comovido profundamente, ele pergunta de Jesus até o sepulcro, que era uma gruta, uma pedra enorme posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. E aí eu quero um parênteses. Meu irmão, não importa qual seja o seu problema. Você deve apresentá-lo ao Senhor e tirar aquilo que estiver impedindo. Às vezes o problema existe porque você criou esse problema. Às vezes o irmão está endividado porque comprou demais, extrapolou o seu orçamento e está querendo, e está clamando ao Senhor, ele quer resolver de algum jeito, e apresenta o seu problema para Jesus, para Deus: Senhor, eu estou devendo, olha, estou sendo cobrado, os credores estão na minha porta, o que fazer? Mas não tira a pedra. É preciso que o irmão tire a pedra. E qual é a pedra? O vício de comprar indiscriminadamente, fora do seu orçamento. Tirai a pedra, meu irmão. Tirai a pedra. E a palavra de Deus diz que quando tiraram a pedra, o milagre aconteceu. A tua parte, meu irmão, você precisa fazer. Milagre quem faz é Deus. Mas a sua parte, a nossa parte, precisa ser feita por nós. Portanto, você precisa se livrar daquele problema. Não busque o problema. Não busque. E se tiver buscado, se você criou o problema, você precisa tirar, se livrar desse problema. Entregue a Deus, que tudo fará. Confia nele, tudo fará. Ele vai falar por você. E mesmo Marta tendo dito: já cheira mal, porque é o 4º dia, Jesus lhe disse: não te disse, Marta, que se creres verás a glória de Deus? E aí eu gosto dessa passagem também.
o crente de fé, eu lembro, a gente pode lembrar Hebreus 11:1, não é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não precisa ver para crer, você precisa crer sobre tudo. Ora, Marta estava diante de Deus. E Jesus lhe disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, se você crer, você verá a glória de Deus. Eu tenho vários exemplos na minha vida, na minha família, no meu ministério. Às vezes as coisas estão muito difíceis, não tenho como resolver humanamente. Eu recorro a Deus. Quantas vezes recorri a Deus, apresentei o problema a Ele, tomei posse no reino espiritual, descansei no Senhor. E Ele atendeu ao meu pedido. Quantas vezes? Problemas de relacionamento, problemas na área, doença pessoal, já contei para os irmãos, né? Deus me curou no câncer de próstata. Não é? Jesus, o Senhor pergunta, o que queres que te faça? Não é? Jesus perguntou para o paralítico, o que queres que te faça? E às vezes Deus nos pergunta, o que queres que eu te faça? Ou que eu faça para você? Olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Meu irmão, creia, creia, e você verá a glória de Deus. Preciso ver com olhos espirituais. Tudo acontece primeiro no reino espiritual. Às vezes nós estamos focados muito no problema, mas esquecemos do Senhor que soluciona os nossos problemas. Aquele que tem a resposta certa no tempo certo. Aquele que tem a resposta certa no tempo certo. Por isso você deve entregar, como disse o salmista. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. E ele vai fazer. E então tiraram a pedra, diz a palavra. Tiraram o obstáculo. Uma vez tirando o obstáculo, a palavra de Deus diz que Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aleluia. Graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, Pai, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me ouviste. Ainda que Jesus tivesse a sua natureza divina também, pois Jesus era 100% homem, 100% Deus, e ainda assim, ele orou a Deus, ao Pai, ao Criador, e pediu ao Pai, deu graças ao Pai. E tendo dito isto, diz a palavra, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Aleluia! O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amém? O que aprendemos com esta passagem? Que não importa qual seja o teu problema, meu irmão. Não importa em que área seja, se você apresentar o seu problema a Jesus, a sua questão a Jesus, crendo, Ele resolverá o teu problema. É preciso que você tão somente creia
e tire o obstáculo ou os obstáculos. Aquilo que está impedindo o seu crescimento espiritual, aquilo que está impedindo a sua visão, impedindo que a sua visão seja ampliada. Você precisa tirar esse impedimento e crer que Jesus resolverá o seu problema. Neste dia de finados, eu quero dizer para você que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Pois ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. E interessante e importante dizer que esta vida não deve ficar só em você. Ela precisa ser compartilhada. Amém? Ainda hoje eu estava fazendo meu exercício matinal e passei por dois homens conversando, um cristão, outro não. E conversamos alguns momentos, e durante a conversa eu senti desejo de orar por eles. Nós oramos, fizemos um apelo àquele que não era cristão, aceitou Jesus, confessou os seus pecados naquele momento, se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Naquele momento, eu glorifiquei a Deus, porque os céus se alegraram. Os céus se alegraram. Eu e o irmão glorificávamos a Deus por mais uma vida aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Crendo, aquele homem creu a partir daquele momento que Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E como eu costumo dizer, não basta que entendamos, que saibamos e creiamos que Ele é a vida, mas que também permitamos que esta vida em Cristo, ou vida de Cristo, esteja em nós. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a morar naquele homem. E ele agora já pode dizer: não vivo mais eu, e Cristo vive em mim. Então, neste dia em que alguns comemoram os mortos, que nós possamos comemorar a vida, pois Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Que Deus possa lhes abençoar. Quero orar por você, você que está nos ouvindo. Amém? Feche teus olhos, Pai Santo. Glorificado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra diz, e são palavras de Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida, e que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Assim aconteceu com Lázaro, que já havia sido sepultado há 4 dias. Mas, quando Jesus apareceu lá, Jesus restaurou a vida de Lázaro. Lázaro foi ressurreto para a glória de Deus. Portanto, meu Deus, meu Pai, apresentamos nossos problemas nesta noite, as nossas questões, crendo que o Senhor poderá resolver no tempo certo. E nós tomamos posse no reino espiritual, crendo que a materialização, Senhor, será no teu tempo. Toma meus irmãos, minhas irmãs nas tuas mãos, as famílias nas tuas mãos. Meu Deus, problemas diversos
questões em diversas áreas, área familiar, de relacionamento, problemas de ordem trabalhista, problemas econômicos, enfim. Enfim, tua palavra diz que não há impossível para Deus. Paulo vai dizer que em Cristo nós podemos todas as coisas. Portanto, Senhor, receba nossas petições. Ó Pai, apresentamos a Ti nossas petições, nossos problemas. Ensina-nos, ó Deus, a tirar os obstáculos, tirar a pedra ou as pedras, e crendo que o Senhor fará. Portanto, nos abençoe, Senhor, nesta noite. Abençoe nossa família, nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.